Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. É com imensa alegria que nós podemos olhar a cara de cada um, apesar de tantas vicissitudes que vão passando por nós e nós também passando por essas vicissitudes. É sempre bom nós olharmos as nossas faces e podemos analisar que todos nós temos vindo a fazer um esforço gigantesco, na realidade, para melhorar a nossa própria condição de vida. Porque todos nós fomos criados por Deus, nosso Pai amoroso, para que vivêssemos em alegria e para que, na realidade, aprendêssemos a conviver com a vida. A vida é a coisa mais bela que nós temos. Falando da vida, nós estamos falando de saúde. Mas normalmente a saúde, nós pensamos que saúde é estar isento de enfermidades, estar isento de dores, de aflições. No entanto, como todos nós sabemos, as dores são refletidas pela nossa indumentária física. E há criaturas, irmãos nossos, que estão passando as maiores dificuldades, as maiores enfermidades, e no entanto eles dizem que gozam de saúde. Gozam de saúde da alma, gozam da saúde do espírito. Há criaturas, irmãos nossos, que sofrem as maiores dissabores, as maiores angústias e não queixam. No entanto, há outras mais frágeis, com o pequenino corte, ao pequenino tormento, vamos chamar-lhe assim, ao pequenino desaguisado, têm uns queixumes, como se a vida fosse assim uma coisa, não é? Portanto, tão ingrata. E como se Deus, portanto, tivesse colocado em nós, portanto, em cima dos nossos ombros, uma panóplia de enfermidades que nós não possamos suportar. Jesus nos fala no Evangelho que cada um carrega o seu fardo e se preparou precisamente para carregar o seu fardo. Daí as vicissitudes, as enfermidades, virem ter com cada um de nós, porque fazem parte do nosso programa, do nosso processo evolutivo. No entanto, o capítulo 19 do livro que nós recomendamos ali, que é Missionários da Luz, trata precisamente do espaço. O espaço que é o tratamento fluídico, magnético, que é ou faz parte dos trabalhos espíritas, fazem parte das curas, precisamente proporcionadas pelos ensinos espíritas. E é tão interessante nós vislumbrarmos o diálogo de André Luiz com Anacleto, um dos instrutores, e ainda precisamente com Alexandre, um instrutor-chefe naquela área em que tantos enfermos, quer deste lado da vida, quer do outro lado da vida, são auxiliados por esses amigos inconfundíveis, cuja tarefa é precisamente ajudar os espíritos desequilibrados ou as almas ainda encarnadas do ser humano também desequilibradas. É um capítulo lindíssimo que nós recomendamos a leitura. Provavelmente todos nós temos um livro, Missionários da Luz. É um dos best-sellers do Chico Xavier e que foi ditado por André Luiz. Na realidade, o trabalho de passos numa casa espírita é algo de muita responsabilidade. Se refere precisamente aos chamados médiuns passistas.
E André Luiz coloca muitas perguntas que nós vamos analisar daqui a instantes, com as devidas respostas dadas pelos instrutores. Não há dúvida que é tão grave no assunto de seriedade. Não é grave na questão, portanto, de enfermidade ou outra questão pejorativa, não. É tão grave no assunto da forma como deve ser construído, como deve ser alimentado, como deve ser procurado, portanto, de vários requisitos, para que o médium passista possa inteirar-se da tarefa gratificante no momento do passe, daquilo que ele vai doar, porque transmite um pouco do seu fluido material, do seu fluido animal, portanto, porque estamos encarnados, porque vai ser manipulado, portanto, esse fluido material com os fluidos da equipa de espíritos, médicos, enfermeiros, que trabalham naquela área, e esses fluidos vão ser manipulados, portanto, os fluidos materiais com os fluidos espirituais, para que cada um receba em conformidade no lugar, portanto, da enfermidade que o apoquenta. Portanto, no seu cérebro, portanto, os dores de cabeça, portanto, nos dores de braços, de pernas, portanto, aqueles sintomas do fígado, do pâncreas, enfim, do estômago. E, portanto, na altura do passe, o médium, portanto, mediante determinadas características, foi absorvendo, foi conquistando, pela sua honestidade, pelo seu labor e, acima de tudo, pelo estudo, foi precisamente acumulando para si energias de companheiros salutares, nobres, espíritos nobres, precisamente que vão assessorando na hora, precisamente em que se vai ministrar o passe. Então, nosso trabalho da passe é todo ele baseado nos ensinos espíritas que nos são trazidos pelo espírito de André Luiz através da obra Missionários da Luz, como já dissemos, e bem explicada pelo instrutor Alexandre. A obra trata com absoluta clareza, a precisão, uma orientação bastante esclarecedora. E vamos ver, portanto, várias advertências. Para ser médium passista, exige-se muito critério e responsabilidade por parte daquele que se propõe, na realidade, a ser médium passista. Isto dito por André Luiz deveria calar bem fundo no íntimo de todos os médiuns que se aventuram a transmitir passe. Quais são as obras, ou melhor, quais são as condições básicas para que, na realidade, se torne determinado membro um médium passista? Precisa de estar integrado nos 6 requisitos dos ensinos de André Luiz, que passaremos a demonstrar. Há vários requisitos, ele enumera 6. Na execução da tarefa que lhe será subordinada, não basta a boa vontade, como acontece em outros setores na nossa atuação. Só aqui já tem uma recomendação. Não basta só, portanto, ter boa vontade, é preciso mais alguma coisa. Precisa revelar determinadas qualidades de ordem superior e certos conhecimentos especializados. O servidor do bem, mesmo desencarnado, notem bem, nós falámos há instantes que o passe se processa como encarnados deste lado da vida e também como desencarnados, portanto, também existe, portanto, a equipa de passistas e aqueles que são submetidos a passes, nos referimos aos espíritos doentes, aos espíritos enfermos, não é? Não pode satisfazer em semelhante serviço se ainda não conseguiu manter um padrão superior de elevação mental contínua, a condição dispensável à exteriorização das faculdades radiantes. Então, o missionário do auxílio magnético na crosta, ou aqui em nossa esfera, necessita, ou seja, os 6 requisitos tanto são, ou são válidos para aqui, como para o outro lado da vida. Ter grande domínio, portanto, sobre si mesmo, conhecer-se a si mesmo,
como Jesus recomendava. Conhece-te a ti mesmo. Segundo, equilíbrio espontâneo de sentimentos, ter sentimentos nobres. Acentuado amor aos semelhantes, amar os semelhantes. Alta compreensão da vida, entendermos o que é a vida. Fé vigorosa, fé firme, vigorosa. Moral enobrecida. Profunda confiança no poder de Deus. Portanto, estes são os requisitos que André Luiz fala para nós, para aqueles que nos propomos a nos tornarmos médiuns. E André Luiz continua dizendo: cumpre-nos acentuar que semelhantes requisitos, em nosso plano, constituem exigências a que não se pode fugir, quando na esfera carnal a boa vontade sincera, em muitos casos, pode sofrer essa ou aquela deficiência, o que se justifica, em virtude da assistência prestada pelos benfeitores dos nossos círculos de ação ao servidor humano, ainda incompleto nos terrenos das qualidades desejáveis. Então, isto é para dizer o quê? Que há algumas circunstâncias, quando não houver, por determinadas circunstâncias, algum dos requisitos, portanto, no médium, portanto, material, os amigos benfeitores, portanto, se fazem presente e vão suprimindo, portanto, essa dificuldade com o auxílio que eles passam de lá para cá. No entanto, os seus requisitos são válidos e seria sempre de bom tom que aqueles que se propõem a ser médiums, portanto, passistas, trabalhassem precisamente nessa área. E esses conceitos. Os encarnados poderiam colaborar em semelhantes atividades de auxílio magnético? Os encarnados, portanto, que somos nós. Todos, com maior ou menor intensidade, poderão prestar concurso fraterno nesse sentido, revelando a disposição fiel de cooperar a serviço do próximo, por esse ou aquele trabalhador, e as autoridades do nosso meio designam entidades sábias e benevolentes que orientam indiretamente o neófito, utilizando-se da boa vontade e enriquecendo-lhe o próprio valor. Então vemos que, na realidade, os amigos benfeitores, quando chega ao momento do passe, portanto, eles se fazem presentes. Portanto, há uma equipa, na realidade, de espíritos, na área do magnetismo, que se fazem presentes para assessorarem, portanto, os médiuns passistas, que pelo seu estudo, pela sua predisposição, por um pouco de conhecimento do que é o corpo humano daquele que está recebendo o passe, porque isso é fundamental. Por aqui, o médium passista coloca a sua mente no local, portanto, que sabe de que o paciente pode estar sofrendo determinada investida por alguma mente doente, por algum espírito desequilibrado, por alguma enfermidade que o possa estar visitando. Então, por parte do médium, tem que ter conhecimento, portanto, um pouco do que é o corpo físico, o que é o seu interior, e colocar a sua mente, portanto, na predisposição, com o seu pensamento, no local que possa estar enfermo, para que ele possa ser restabelecido ou possa apaziguar, portanto, um pouco a dor. São muito raros, porém, os companheiros que demonstram vocação de servir espontaneamente ao momento do passe. Muitos, não obstante, bondosos e sinceros nas suas convicções, aguardam a mediunidade curadora como se ela fosse um acontecimento miraculoso em suas vidas e não um serviço do bem, que pede do candidato o esforço laborioso do começo. André Luiz questiona Alexandre, que o conduz ao colaborador Anacleto, que responde à seguinte questão. Quando nós lemos esta parte, nós lembramos, certa feita, de um episódio de Jesus com os seus apóstolos. Certa feita, alguém, portanto, se encontrava enfermo e Jesus recomendou, portanto, os seus apóstolos para visitarem a casa desse enfermo, que estava sendo perturbado por determinada entidade espiritual, que era portador de determinada enfermidade. E então, os amigos foram, conversaram,
Fizeram passe, mas não resultou. E eles regressaram na direção de Jesus. E reclamaram, porque estiveram lá tanto tempo e não conseguiram demover a entidade que perturbava o jovem. E Jesus olhou para ele, ficou triste, porque faltava-lhes algo, faltava-lhes qualquer coisa. Não é? Jesus se deslocou, conversou com a entidade e ela se afastou. E a gente questiona, será que era o poder de Jesus? E ele afirmou, tudo quanto eu faço, vós podeis fazer e muito mais. Faltava o entendimento das forças naturais e psíquicas que cada um possui. A fé firme e vigorosa, não há dúvida. Porque se nós duvidarmos um pouco daquilo que nós estamos a fazer, se duvidarmos um pouco, basta a dúvida. Será que estou a estar? Será que eu estou certo? Será que eu estou a ser assistido pelos benfeitores espirituais? Nós estamos a falar de cura. Isso é outra coisa. Porque nem todos que foram conduzidos a Jesus foram curados. Porque não havia mérito. Não há milagre. Há mérito ou demérito. Ou a falta de mérito para receber, portanto, o auxílio da cura. Tudo está em razão da prova, do processo progressivo a que cada um, portanto, está e se encontra. Há poucas horas o companheiro falava-nos, questionávamos sobre a ação genética dos seres, relacionados com o progresso, com a evolução, com a cor da pele. E nós dizíamos que está precisamente incorporado neste contexto. Cada um de nós, antes de vir para este lado da vida, elabora um programa pré-estabelecido. E cada um de nós toma conhecimento. Nenhum de nós nasce na mãe errada, é filho do pai errado, no lar errado. Nenhum de nós. Todos nós nascemos no lar que precisamos. Temos a mãe que precisamos, o pai que precisamos, os genes que precisamos. Temos as células que necessitamos e que se vão renovando e outras vão morrendo. Todos nós temos aquilo que necessitamos. E também temos a perspectiva de que um dia podemos enfermar. Se fizer parte da nossa prova, do nosso contexto. E então aí está a certeza que nós temos nesse processo de vida, de evolução, portanto, que se vai processando. E sempre neste país, no outro ou no outro, nós vamos nascer sempre em conformidade com aquilo que nós necessitamos. E cada um dos genes que nós vamos ter, eles vão fazer parte da nossa vida, porque é aquilo que na realidade nós precisamos. Como a cor da pele, a cor dos olhos, como a posição do nariz, a posição da boca, a posição dos braços, dedos maiores, dedos mais pequenos, são na realidade aquilo que nós necessitamos. E a lei não é arbitrária, é justa e é sábia. E aí está a justiça de Deus funcionando. Então, ainda que o operário humano revele valores muito reduzidos, pode ser mobilizado. Note bem. Ainda que o operário, aquele que se propõe de valores reduzidos, ele pode ser mobilizado perfeitamente. Desde que o interesse dele nas aquisições sagradas do bem seja mantido acima de qualquer preocupação transitória. Deve esperar incessante progresso das faculdades radiantes, não só pelo próprio esforço, mas também pelo concurso do mais alto de que se faz merecedor. Então ele vai se fazendo merecedor com a sua assiduidade, com o seu caráter, com a sua honestidade, com o seu equilíbrio, com a sua perseverança, com o seu estar. Então,
Tudo isso vai ajudando a moldar, portanto, o seu caráter. Vai ajudando, portanto, precisamente a ajudar a fortificar e a amadurecer os nossos frutos internos. Aqueles que moram dentro de cada um de nós, na nossa árvore frondosa, que são os requisitos que nós necessitamos. Outra questão orientadora: quando encarnados, como podemos desenvolver a capacidade radiante depois da edificação da nossa boa vontade real a serviço do próximo? Como é que as podemos desenvolver? Conseguida a qualidade básica que falámos nos 6 ítems anteriores, o candidato ao serviço precisa considerar a necessidade da sua evolução urgente para que suas obras se elevem ao mesmo ritmo. Então, progresso e obra. Quando nós dizemos assim, é muito bom nós lermos o livro Missionários da Luz. É interessante. Todos nós achamos interessante os romances ao nosso lar. Achamos interessante. Todos nós gostávamos de dizermos assim, eu gostava muito de ir para o nosso lar. Mas o nosso lar é imenso. O nosso lar tem diversos departamentos. E, inclusive, tem vários departamentos do umbral. Então, quando nós dizemos, eu quero ir para o nosso lar, então vamos procurar trabalhar o melhor possível para podermos, portanto, não digo escolher o sítio, mas pelo menos, portanto, que alguém diga assim, olha, o teu destino é ali. Portanto, vais frequentar aquela ala, ou aquela estadia, portanto, naquele lugar, ou outro no outro lugar. Então, há diversos departamentos. Não é circunscrito, portanto, a um lugar pequenino onde todos nós vamos para o mesmo sítio. Dizer assim, estamos na colónia nosso lar. Não, ela é gigantesca. Não é? Há muitos sítios na colónia do nosso lar, onde nós nos vamos reabilitar e vamos aprender. Então, ler um livro é muito interessante. Mas há um pormenor muito interessante, ou de maior interesse ainda. É nós nos dedicarmos um pouco à prática daquilo que lemos. Já não digo assim muito, mas pelo menos um pouco à prática daquilo que nós lemos. Então é importante, todos nós e aqueles que procuram, portanto, ser médiuns passistas, acima de tudo, tornarem-se sérios, homens e mulheres sérias, honestas, vigilantes. E há algo que nós devemos erradicar, portanto, de cada um de nós, daqueles que são médiuns passistas, que é o egoísmo, que é o ódio e que é a inveja. Vamos imaginar, vamos só imaginar. Vamos imaginar um invejoso, não é? Mediante o outro, portanto, o invejoso é aquele que não gosta, portanto, olha para o outro, não é? Portanto, inveja aquilo que o outro faz, assim, mas se eu estudar, e se eu procurar pelo esforço, portanto, realizar o que o outro realiza, claro, vai deixar de ser invejoso, ele vai pelo próprio esforço adquirir aquilo que o outro, mas não, ele não quer ter esse esforço, então ele inveja aquilo que o outro tem. Agora vamos imaginar o invejoso, portanto, estar a dar um passe a alguém, portanto, que ele não quer bem. O que é que irá acontecer? Vamos imaginar, está bem? Só estamos a imaginar, não é? Alguém que está perturbado, não é? E vai ter alguém, portanto, que vai dar passe, portanto, que é invejoso, que é egoísta, que é orgulhoso, que é maledicente, que é difamador. Como é que vai ficar o coitado do paciente? Vai receber toda aquela amálgama, não é? Portanto, de fluidos doentes daquele companheiro, portanto, que está a fazer. Quando precisamente devia ser, não é? Portanto, uma alma nobre, liberta da inveja, não é? Do ciúme, da avareza, e ser precisamente uma alma esclarecida. Para quê? Para que os seus fluidos esclarecidos, orientadores, balsâmicos, possam penetrar precisamente na aura, não é? Naquilo que circunscreve cada um de nós, e possa refletir saúde, alegria, equilíbrio, bem-estar. Claro que tudo isso dá trabalho, não é?
Dá trabalho. Antes de tudo isso, é preciso equilibrar o campo das emoções. Quando nós nos deslocamos para algum lado, o trabalhador espírita deve colocar, portanto, tudo aquilo que faz parte do seu campo material, quando vai para as atividades espíritas, de parte. O trabalho do dia, portanto, o lazer, portanto, seja aquilo que for, a brincadeira, portanto, faz parte do dia, Deus do manhã, portanto, quando chega a hora, então nós vamos colocar isso de parte. Não é? Portanto, a pessoa vai refletir em si, vai orar, vai pensar. Ele sabe que vai estar rodeado, portanto, pelos benfeitores espirituais, que se vão servir dele para poderem manipular os fluidos necessários àquilo que cada um, portanto, de cada um de nós vai receber. Porque todos nós necessitamos de receber algo. Necessitamos de doar e necessitamos também, portanto, de receber. Então, conta muito as nossas emoções. Não é possível fornecer forças construtivas a alguém, ainda na condição de instrumento, se fazemos desperdício das irradiações vitais. Então diz assim, mas eu posso ser alegre. Posso, alegre. Alegre, mas não assim estonteante, tão doidivanas, portanto, não... Aquela alegria, portanto, que a gente diz assim, portanto, que se torna insultuosa, portanto, caricata, portanto, pelo mau sentido. Não é essa, portanto. Aquela alegria pejorativa, não. Aquela alegria íntima, portanto, que traz construção, que traz equilíbrio, que traz amor, que traz caridade, que traz bem-estar. Aquela alegria que nós sentimos, portanto, de fazer bem e que nos vamos sentir bem pelo outro. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. O próximo é aquele que está sentado ao nosso lado. É aquele que convive conosco no nosso lar. É o mais próximo. Não é? Então necessita da nossa alegria e nós precisamos da alegria daquele, portanto, que convive na realidade conosco. Precisamos e temos urgência e necessitamos de misturar essas emoções do outro com as nossas, de forma equilibrada, para que elas possam crescer e se harmonizar. E quando forem direcionadas pelo pensamento, levarem, portanto, até a alguém que se encontra numa cama hospitalar, numa casa de saúde, numa prisão, num orfanato, num lar de idosos ou de crianças, possa transmitir, precisamente, pelo pensamento, pela emoção, claro, que sai de cada um, e possa transmitir bem-estar, sentimento de alegria, portanto, para com o outro. E questiona, mas isso é possível? À distância? É sim, é possível. É possível. E nós lembramos Jesus, novamente. Lembramos do Evangelho quando aquele chefe romano, com sua filhota doente, vai ter com Jesus e diz, Senhor, tal como eu, que sou comandante de alguns soldados e que ordeno o que eles devem fazer, eu sei que tu também, se quiseres, podes ordenar aos teus e podes aliviar a dor, portanto, da filha que eu tenho no meu lar. Então, olhem bem, aquele homem romano sabia, portanto, que Jesus podia, só com o seu pensamento, direcioná-lo às forças de espíritos que assessoravam Jesus, para que pudessem deslocar-se ao lar e curar a filha, portanto, do soldado romano. E foi o que aconteceu. Estamos a falar precisamente das curas à distância, pelo pensamento. Quando nós pensamos, pela nossa vontade firme, quando nós oramos a benefício de alguém, quando nós estamos fazendo o Evangelho no lar, e oramos pelo nosso conhecido Francisco, pela Maria, pela Antonieta, pelo Eliseu, seja lá quem for, aquilo que nós conhecemos.
nossos espíritos benfeitores estão escutando as nossas. E muitos deles vão lá, se deslocam. Porque quando nós pensamos em alguém, nós estamos pensando não só na pessoa, mas no local onde ele mora, no local onde ele vive. Se estiver no hospital, a gente até vê a cama. Se estiver na prisão, a gente imagina, portanto, que está na prisão, não é? Portanto, aquela sala gigantesca, não é? Com vários sofás, portanto, onde ele está lá de perna alçada a ler o jornal, não é? Portanto, a gente imagina mais ou menos. E então, os amigos vão lá e transmitem esse bálsamo gratificante, não é? Vamos lembrar novamente o Evangelho, mas por um homem, portanto, que esteve vários anos na prisão, cerca de 30 anos na cadeia. Todos nós ouvimos falar do Nelson Mandela. Não ouvimos? Ouvimos. Ele dizia que era um homem livre. O que estava preso era o físico. Mas ele de noite visitava, viajava. Não é? Quando encerrava os olhos, portanto, e dormia ou meditava, o seu espírito viajava, se desligava do físico e ele ia visitar este, aquele, o outro. Então ele era livre. Eu sou livre. Eu nunca estive preso. Então vejamos. Quando nós criamos, portanto, quando nós educamos as nossas emoções e criamos condições para nós para sermos livres e podermos atuar na ação, portanto, da cura, do bem-estar dos outros, nós podemos fazer tudo quanto eu faço, vós podeis fazer e muito mais. Disse Jesus. Noutro contexto, é preciso examinar as necessidades fisiológicas a par dos requisitos de ordem psíquica. E Alexandre nos disse: a fiscalização dos elementos destinados aos armazéns celulares é indispensável por parte do próprio interessado em atender às tarefas do bem. Ora, temos que angariar, portanto, saúde e equilíbrio para as nossas células. Tornarmos criaturas saudáveis, intelectualmente, mas acima de tudo, moralmente saudáveis. O excesso de alimentação produz odores fétidos. Já estamos a ver aqui, portanto, a forma como o bebê pastista se deve comportar na questão, portanto, da alimentação, da bebida, portanto, e assim por aí, quando se apresenta nos dias, portanto, de trabalho. Então diz assim: o excesso de alimentação produz odores fétidos através dos poros, bem como das saídas dos pulmões e do estômago, prejudicando as faculdades radiantes, prejudicando a dispersão, precisamente, portanto, dos fluidos, porquanto provocam dejeções anormais e desarmonias de vulto no aparelho gastrointestinal, interessando a intimidade das células, ou seja, perturbando a intimidade das células. Então, uma alimentação frugal, algo leve, não é? Porque nenhum de nós aqui, portanto, vem trabalhar no duro. Então, algo que seja de forma equilibrada, para que toda a indumentária física e todo o campo espiritual, portanto, o médium possa estar equilibrado e receptivo a receber os fluidos salutares dos benfeitores espirituais. Então, o álcool, o fumo e outras substâncias tóxicas operam distúrbios nos centros nervosos, modificando certas funções psíquicas e anulando os melhores esforços na transmissão dos elementos regeneradores e salutares. Então afetam precisamente os nossos chakras, afetam os nossos plexos solares, porque a cada chakra corresponde a um plexo solar nervoso. Então, quando nós não temos essas regras de conduta, nós estamos violentando, portanto, a nossa indumentária. Tudo que é em excesso prejudica, inclusive a água. Tem que haver moderação também quando nós tomamos água, porque também bebendo água em excesso, também podemos sair, portanto, prejudicados. A construção sincera, levada a efeito, o trabalhador leal compreende a necessidade do desenvolvimento das qualidades a que nos referimos, porquanto, em contacto incessante com os benfeitores, desencarnados, que se valem dele na missão de amparo aos semelhantes, recebem diretas sugestões de aperfeiçoamento que o erguem à posição mais elevada. Então,
sempre os benfeitores se encontram rodeando cada um daqueles que vão dar passe para os incentivar, para os acarinhar, para os abraçar e transmitir-lhes ideias nobres para que possam contribuir para o seu equilíbrio. Qualquer médium de mediana cultura poderá compreender o que disse André Luiz e, guiado pelas suas instruções, encetar a sua própria reforma para transformar-se no verdadeiro trabalhador de Jesus Cristo. Qualquer médium de mediana cultura. No entanto, desde que se apresente para o trabalho e desde que haja seriedade da mediana cultura, ele vai estudando, vai entendendo todos os processos e vai angariando cultura, à medida que o tempo se vai desenrolando. Não se encontra roteiro mais seguro para quem deseja evoluir na mediunidade curadora. São explicações que se encontram no capítulo Passos do livro citado. Mas vejamos a opinião autorizada de Emmanuel, em mensagem ditada a Chico Xavier e que passamos a transcrever. Meu amigo, diz Emmanuel, o passe é transfusão de energias fisiopsíquicas, operação de boa vontade dentro do qual o companheiro do bem cede de si mesmo em teu benefício. Falámos há instantes que cada um de nós colabora com a sua parte. Está transferindo um pouco do seu fluido animalizado para que nessa mistura, nessa amálgama, nesse transformar com os fluidos espirituais, possam surgir um efeito remanescente, que é um efeito, portanto, de cura. Se repararmos, nós vamos voltar outra vez ao nosso lar. Lembram-se que quando André Luiz, depois de ser um pouco já tratado, um pouco de já ter possuído um pouco de equilíbrio, visitar a sua anterior casa, e que foi encontrar, portanto, a sua antiga companheira com um novo companheiro, e a situação, portanto, removeu um bocado ainda os instintos de... Lembram? Estão-se recordando? Entretanto, ele fora avisado de que se aquele sentimento revertesse, ele ia entrar de novo, portanto, no umbral. E ele, de momentos, viu-se de novo no umbral. Recordam-se dessa passagem? Mas ele desperta e volta atrás. Com uma finalidade. Entra na floresta, porque era rodeada, portanto, ali de várias árvores, e vai precisamente buscar determinados elementos da floresta, determinadas folhas, determinada verdura da floresta, para que pudesse precisamente manipular através, portanto, do seu campo energético e pudesse colocar na água que então o novo companheiro da sua ex-companheira iria tomar, para que pudesse readquirir saúde e equilíbrio. Então vejamos a ação magnética que foi colocada precisamente naquela água, através do passe, através da imposição de mãos, de dois espíritos que se encontravam naquele lar. Mais, estamos a falar dos espíritos desencarnados que vieram com essa tarefa. André Luiz e a enfermeira, que era da colónia, das câmaras de retificação. Mas havia um outro espírito nobre dentro do lar. Recordam? Da criada, da empregada, da senhora que tratava do lar, a governanta, que era a única dentro do lar que via André Luiz, e que era portador de fluidos magnéticos salutares, saudáveis, e que, mesclados com os fluidos espirituais, construíram um medicamento. Medicamento esse que aquele homem, portanto, que era o novo companheiro da sua ex-esposa, tomou durante a noite aquela água fluidificada com medicamento, retirado com determinadas ervas,
das folhas das árvores. E então, vemos como, na realidade, se processa pela ação magnética a cura. Como se processa? Há mérito daquele que sofreu, daquele que angariou a cura. Há mérito daquele que manipulou, portanto, o campo energético, proporcionando e criando a ação medicamentosa para que ele pudesse restabelecer-se. O mesmo pode acontecer com qualquer um de nós. Ter essa certeza vigorosa, essa fé vigorosa, que os amigos podem, na realidade, se abeirar de cada um. E há todo um preparo. Então ele disse: se a moléstia, a tristeza, a amargura são remanescentes de nossas imperfeições, enganos e excessos, importa considerar que no serviço do passo as tuas melhoras resultam da troca de elementos vivos e atuantes. Na ação do passe, há transfusão, portanto, de energias, como dizem, não é? Que o médium está a servir de veículo, de intermediário, para que elas possam circular, entrando precisamente no paciente, que deve perspectivar a sua mente para a recepção desses fluidos salutares, para que os outros possam ser, na realidade, retirados. Trazes detritos e aflições e alguém te confere recursos novos e bálsamo reconfortante. O clima da prova e da angústia é portador da necessidade e do sofrimento. Na esfera da prece e do amor, um amigo se converte num instrumento da infinita bondade para que recebas remédio e assistência. Esquece os males que te apoquentam. Desculpa as ofensas de criaturas que te não compreendem. Foge ao desânimo destrutivo e enche de simpatia e entendimento para com todos os que te cercam. Eis alguns mais requisitos, portanto, para os médiuns passistas. O mal é sempre a ignorância, e a ignorância reclama perdão e auxílio para que se desfaça em favor da nossa própria tranquilidade. Se pretendes guardar as vantagens do passe, que em substância é ato sublime de fraternidade cristã, purifica o sentimento, o raciocínio, o coração e o cérebro. Mais alguns requisitos para aqueles que se propõem a ser médiuns passistas. Ninguém deita alimento indispensável em vaso impuro. Não abuses daqueles que te auxiliam. Não tomes o lugar do verdadeiro necessitado, tão só porque os teus caprichos e melindres pessoais estejam feridos. O passe exprime gasto de forças e não deves provocar o dispêndio de energias do alto com infantilidades e ninharias. É uma recomendação para muitos de nós, portanto, que às vezes vai ao passe e não tem necessidade de ir ao passe. E o passe não é, portanto, como um hábito, portanto, que nós, portanto, vamos precisamente, portanto, a um templo ou outra igreja qualquer, portanto, tomar a hóstia. Portanto, a gente vai, olha, toma de manhã, à tarde e à noite, como se eu tomar o passe na mesma. Pois, é um pouquinho diferente. Aquele que transmitindo de si energias, portanto, estar tirando do seu campo, portanto, energias para transmitir ao outro. Então isto aqui é muito interessante, seja, o passe exprime gasto de forças. E não deves provocar o dispêndio de energias do alto com infantilidades e ninharias. Porque há muitas coisas que a gente às vezes as pessoas que às vezes nos questionam assim: ah, mas eu tenho aqui uma dor no braço. E a gente diz assim: olha, por que não fala para a dor? Mas como assim? Mas eu não sou maluco, nem sou tola. Assim, por quê? Então eu vou estar a falar para a dor, vou falar, diz assim, não, fala pelo pensamento, põe a mãozinha. Não é assim como quem não quer a coisa, faz de conta que está a passar a manga da camisola a ferro, não é? E vai falando para a dor: olá, meu amigo ou minha amiga, não sei quem é. Se for alguém, portanto, que me esteja visitando. Mas se a dor for mesmo do braço, minha amiga, olha, por favor, alivie-me um pouco, porque eu preciso de trabalhar.
vá lá, eu vou ajudar naquilo que você precisa. Não o vou machucar tanto. Vamos lá. Eu vou tomar um pouco de água fresca. E então, quando não for mais, a gente pega num pouquinho de água, portanto, coloca na mãozinha, portanto, vai passando. Não é? Quando a gente às vezes precisa de passar uma peça de roupa e está assim, com o bico assim, a gente põe um pouquinho de água, não é? É assim, é mais ou menos, não é? E depois passa o ferro, portanto, aquilo fica lisinho. É a mesma coisa, a gente põe e fica lisinho. Quando dar fé, a gente vai distrair, vai andar, não é? E chega ao ponto de dizer assim, engraçado, olha, já não tenho, passou. É porque a dor tem ouvido, a maior parte das vezes. E ouve. Não é? E a gente às vezes tem um exemplo tão gratificante. Sabem qual é a criatura que mais passes dá na sua vida? São as senhoras, quando se tornam mães. Já imaginam os passos que elas dão aos filhos, sem saberem que estão a dar passos? É porque está a chorar, é dor de barriguinha. Porque são cólicas, até ela passa a mãozinha, não é? É verdade, não é? E depois passa no cabelo, às vezes não há, mas às vezes tem, agora já nascem com aquela cabeleira, não é? Lá passa no cabelo, é mais ou menos como o meu, passa no cabelo, portanto, aquilo é uma coisa, não é? É tão interessante aquilo. São as mães que estão dando passos aos seus filhos, sem saber. Então, quando eles estão a dormir, vão acariciá-los, orar com eles, aquelas que criam o hábito de orar com os filhos quando eles vão adormecer. Oram com os filhos. Ensinam os filhos a orar ao seu anjo guardião, ao seu espírito protetor, a Deus. Tem vergonha de falar de Deus às nossas crianças, desde tenra idade, para que elas se habituem, portanto, a falar de Deus, de Jesus, que nos visita, dizer que Jesus que nos visita. É tão gratificante. Mamãe, mas eu estou-me imensa cabeça hoje, não quero. Mas vamos orar. Eu ponho a mão na cabeça que é para passar a dor. Está transmitindo o passe e vai orando. Vai ensinando a construir as emoções nobres dentro daquele espírito velho que só tem a aparência, portanto, da criança. Só tem a aparência. É tão certo e tão verdade que todos nós já fomos crianças e agora, olha, que lindo, não é? Temos a aparência que temos, mas todos nós já fomos crianças. Só tínhamos a aparência da inocência. Não é? Muito bem. Ao traçarmos este roteiro para os médiuns passistas que estão integrados na prática de fazer o bem aos semelhantes, não nos move outro intuito senão o de fazer aos nossos irmãos possuidores daquela sublime faculdade, que é de curar enfermos e consolar aflitos nas suas angústias. É a tarefa, portanto, dos médiuns. Podemos chamar médiuns, portanto, curadores. A coluna mestra do amparo ao médium precisa apoiar-se na confiança em Deus. Então, ele recomenda assim, um médium apático, com a sua mente conturbada pela desarmonia psíquica, cujos pensamentos não podem manter firmeza absoluta na concentração com os poderes do Altíssimo, nada tem e nada poderá receber. Dá para pensar. É quase como quando às vezes alguém vai ao passe e assim, é engraçado, eu não senti nada. Olha, mas eu entrei tão bem e saí de lá com uma dor de cabeça tão... Não, a dor de cabeça já entrou com a senhora, ou com o senhor, com o cavalheiro, já vinha com ela. O passe apenas foi despertar alguém, portanto, que estava lá e que não esteve na perspectiva, portanto, de entender o que estava a receber. Então, cada um... Ninguém vem cá buscar nada. Porque eu estive sentado ao lado daquele que já estava perturbado e o espírito que estava nele veio comigo. Não. Cada um traz e leva o que trouxe. Não leva o que é do outro, nem o que é da outra. Cada um transporta precisamente o que é seu. Não tem como. Porque senão aí não havia a justiça de Deus, não é? Então, quando nós vamos ao passe, vamos na perspectiva, quando nos sentamos, de receber, colocar a nossa mente na predisposição de receber o benefício do auxílio. E que bem poderá doar ao sofredor se nada possui e nada recebeu. Ainda que ele tenha a força e a vontade dos grandes espíritos, mas se deixa emaranhar na dificuldade das dúvidas,
permitindo que forças inferiores o se canalizem nas suas vibrações, é um instrumento fracassado, ainda que seja momentaneamente. Então, como dissemos no instante, algumas recomendações. O médium, não é? Portanto, espírita, o médium passista, tem que ser uma pessoa equilibrada, para não deixar, portanto, que outras interferências, portanto, possam penetrar na sua mente, portanto, naqueles momentos tão nobres e tão delicados. Se o trabalho fosse desenvolvido sob a inspiração divina e seguisse fios magnéticos que estabelecessem a ligação com o Senhor e Mestre Jesus, receberia em retorno, como uma cascata de luz, as graças do eterno doador de bênçãos. Não recomendo ao Mestre pedir e obtereis? Não vacile, peça, confie sempre e espere que receberá. O médium curador não tem confiança na sua faculdade de curar, imerse em vontade duvidosa, fica impossibilitado de obter qualquer efeito curativo ou mesmo o mais insignificante alívio ao seu pobre paciente. Então tem que ter a certeza, tem que ter o conhecimento daquilo que está a fazer. São requisitos, portanto, para o médium. Para dizer assim, se calhar está a ser maçador, portanto, está sempre a ouvir, não, mas é isto. Portanto, isto faz parte do capítulo do livro, não é? Portanto, e às vezes dizemos assim, será que é tão maçador aquilo que eu estou a ouvir? E quando falamos do livro, outra gente vai dizer assim, é maçador, não vamos ler o livro. Porque a doutrina espírita, acima de tudo, é cultura. E aquilo que nós lá vamos ler, portanto, não é fantasia, portanto, é a realidade que nos é transmitida pelos espíritos da luz, pelos espíritos do trabalho. Os mentores espirituais dessas oficinas do Mestre Amado não deixam órfãos os filhos de Deus e buscam recursos os mais diversos para atenderem aos seus irmãos necessitados. Desta forma, retorna ele à confiança em Deus, uma vez que o médium não se entrega às forças inferiores por vontade própria, encontrando satisfação nas suas torpezas. Então, há que ter vontade firme. Se houver um equívoco, sairmos do equívoco e caminharmos precisamente na direção da luz. Da força de vontade gera a reação. Reagindo, o médium começa imediatamente a perceber que está sendo atendido através dos fluidos emanados pelos bons espíritos assistentes daquela casa de caridade, que, embora quase sempre imperceptíveis aos sentidos materiais, os auxílios prestados, ele vai readquirindo a capacidade de emitir os fluidos finos curadores. Os fluidos indesejáveis, enfermos, são mais grossos, são deletérios, causam enfermidade, maus sentimentos, maus odores. Os fluidos agradáveis são aquilo, portanto, que os espíritos chamam de fluidos finos, já tratados, já manipulados, não é? São os chamados fluidos curadores. As condições básicas para a evolução espiritual para os médiuns curadores, como já estabeleceu André Luiz, residem na forma moral seguida de esclarecimentos intelectuais. E como encetar essa caminhada? Não se perturbe o vosso coração, dizia o Messias de Deus aos seus apóstolos. Procura a luz do mundo, que é o Mestre, como ensinava João Batista, e trá-la para dentro do teu coração e segue com ele o roteiro evangélico em direção às esferas sublimadas. Pela estrada vai despindo o homem velho e vestindo o homem novo, como ensinava Paulo de Tarso, para depois se integrar na fé e nas obras enaltecedoras dos espíritos elevados. O primeiro passo para a reforma moral está no bom combate. Segundo ainda o apóstolo dos gentios, aos seus próprios vícios e defeitos, vencendo-os com persistência e tenacidade intransigente consigo mesmo. Os espíritos destes tempos são os seguidores cristãos dos templos do caminho, como eram chamados os discípulos de Jesus Cristo, na primeira era cristã, vindos à Terra com a missão de recristianizar a humanidade, disseminando a terceira revelação. É urgente que se compreenda que sem a iniciação convicta nos Evangelhos do Mestre, exemplificada em obras, jamais constará a evolução espiritual. É urgente que se compreenda que sem a iniciação convicta nos Evangelhos do Mestre, exemplificada em obras, jamais se constará a evolução espiritual. Cultura, leitura,
tudo muito bom, tudo muito agradável. Mas é necessário obras também. São necessárias as obras para complementar precisamente todo esse esforço. Deduz-se assim que a evolução espiritual não está na cultura intelectual nem na evangélica, mas nos valores do coração conquistados nesta ou em outras vidas pretéritas, com campo de serviços prestados aos semelhantes. O médium curador, para melhor poder servir ao enfermo, não deve desconhecer que antes de doutrinar seu irmão para a reforma moral, necessário se torne que primeiro doutrine a si mesmo. Além disso, que moral pode pregar quem não a tem? A palavra que sai da boca de quem não tem moral é como a comida fraca que não alimenta por muito que se coma. A multidão continuará faminta, mais faminta ainda. A palavra que sai da boca de quem impregnada de moral sã não possui o sal da terra, que é o magnetismo pelo ensino contagioso capaz de envolver todos os ouvintes nas ondas vibratórias dos bons sentimentos. Quem ouve a palavra que prende e leva, sem magnetismo são, ouve-a somente na hora para logo depois esquecê-la. Não alimenta nem mata a sede do Espírito. São algumas recomendações. Cura-te primeiro para depois curares os teus. Leroy Berrier, em suas lições sobre o magnetismo, ensina que se manifeste o amor e a bondade em vossos pensamentos, palavras e atos, e vossas capacidades aumentarão. Fazei intervir vossa vontade e aplicai-vos a amar tudo o que vos cerca. Quando apertardes a mão de uma pessoa, tendo o sentimento de que o amor e a bondade afluem para esse ato emanado pelo vosso ser. Perseverai e o vosso poder de amar crescerá. Procurai encontrar tudo o que é bom e amável naquele com quem tratais e vosso amor se desenvolverá. Verificamos então que o homem é constituído de 3 elementos: espírito, perispírito e corpo, os quais atuam inseparavelmente na harmonia do conjunto entre si. O espírito é a centelha divina que atua no corpo através do perispírito, como a eletricidade atua na lâmpada através do fio condutor. O perispírito é o duplo etérico formado de energia semicondensada do corpo humano, que age como intermediário entre o espírito e o corpo. O corpo carnal é a matéria condensada que serve de ambiente vital para o espírito, que é o dono da casa, com poderes intransferíveis de propriedades, sofrendo apenas as influências exteriores. Este corpo, que é mantido em equilíbrio pela atuação das forças centrífugas que correm por dentro e centrípetas que correm por fora, gera em torno de si uma luz esbranquiçada que é o resultado da energia em movimento, formando a aura material do corpo. Esta aura, que é aquilo que nos rodeia, é uma espécie de um ovo, portanto, que circula cada um de nós, acrescida de vibrações dos pensamentos humanos, forma a chamada aura especial, melhor, a aura espiritual do homem. A atmosfera fluida em que vive o homem descem sobre a fronte humana, em cada minuto, bilhões de raios cósmicos oriundos das estrelas e planetas amplamente distanciados da Terra, sem nos referirmos aos raios solares caloríficos e luminosos que a ciência terrestre mal começou a conhecer. Os raios gama, provenientes do rádio, que se desintegram incessantemente no solo e de várias expressões emitidas pela água e pelos metais, alcançam os habitantes da Terra pelos pés, determinando consideráveis influências. E em sentido horizontal, experimenta o homem a atuação dos raios magnéticos exteriorizados pelos vegetais, pelos irracionais e pelos próprios semelhantes, como nos ensina André Luiz e os Mensageiros da Luz. A aura espiritual toma a cor dos pensamentos. A atmosfera fluídica do homem. Estamos a falar, portanto, do conjunto da nossa aura, portanto, aquilo que nos circunscreve. A chamada luz amarela, arranjada no espírito, quando em vibrações provindas das altas esferas espirituais.
Então nós verificamos, precisamente, que todo esse nosso campo áureo, que tem uma cor, recebe esses fluidos que são transferidos pelos benfeitores espirituais na altura, precisamente, do passe. Quando nós nos dirigimos daqui a instantes para recebermos o passe, nós nos vamos preparar. Portanto, com as nossas mentes, vamos procurar nos tornar receptivos. Há uma equipa espiritual que está tratando do ambiente. Médicos, enfermeiros, maqueiros, para poderem recolher, portanto, determinados irmãos nossos, mais renitentes, mais enfermos, para que possam ser retirados e conduzidos às instâncias hospitalares. E necessitam, muitas das vezes, de sofrerem várias operações, que num campo adjacente, portanto, porque nós não vemos esse campo, mas ele existe. Dentro do núcleo existe uma área em que espíritos são retirados e são assistidos e sofrem, muitos deles, várias operações no seu corpo espiritual, como se estivessem a ser operados precisamente no corpo físico, para que possam receber os cuidados inerentes ao seu estado de saúde integral, porque o que reflete deste lado a enfermidade é o corpo físico. Mas quando nós morremos, o corpo é enterrado ou cremado, mas não é a enfermidade. A causa da enfermidade está no nosso espírito, que vai ser refletida no nosso corpo espiritual, que é o veículo do espírito. Então, ele necessita ser curado. E necessita, portanto, sofrer várias intervenções. Por exemplo, aquele que é suicida, aquele que morreu, por exemplo, retalhado por outro irmão semelhante, que vários órgãos, portanto, foram colocados em sacos, uns aqui, outros ali, outros acolá. E, portanto, esses órgãos, portanto, ao serem retalhados fisicamente, é como se estivessem a retalhar o corpo espiritual. Então, o corpo espiritual precisa de ser, portanto, reorganizado, precisa de ser curado. Cada peça precisa de ser colocada no seu devido lugar. Quem trata disso? Os benfeitores espirituais. Em muitas circunstâncias, esses amigos são trazidos às nossas reuniões de desobsessão. São trazidos aos momentos em que se processam o passe. Porque é através desse campo energético que se vão restabelecendo, na realidade, se vão soldando, precisamente, as peças. Não é? Portanto, nós tínhamos um companheiro, há muitos anos, que certa feita, portanto, nos narrou, portanto, teve uma passagem noturna. E nessa passagem noturna ele foi conduzido o seu espírito à orla do mar. E chegou à orla do mar, portanto, se encontrava só, e ele pensou, portanto, o que é que eu estou aqui a fazer na orla do mar? Mas a dada altura, ele viu sair, portanto, caminhando na sua direção, 2 cavalheiros, e esses 2 cavalheiros traziam, portanto, um homem. E um deles, além, portanto, um na frente, outro atrás, e um deles trazia a cabeça desse homem, portanto, debaixo do braço. Deitaram o homem na praia e me disseram: pega na cabeça e coloca a cabeça na posição normal, encosta precisamente ao resto, não é? Portanto, dos ombros, e encosta. E ele vislumbrou, portanto, que de uma das mãos, portanto, daqueles 2 companheiros que o haviam retirado, portanto, é como se estivessem soldando, portanto, ao redor, portanto, da cabeça, não é? Portanto, colando, não é? Portanto, através de um fio, portanto, que parecia um fio de solda, não é? Portanto, para que o órgão pudesse, portanto, restabelecer-se no sítio certo. Logo mais transmitiram passos, portanto, de forma horizontal, para aquele homem que, entretanto, foi vindo a si e logo mais, portanto, se ergueu e foi acompanhado por esses 2 amigos, provavelmente a uma instância, portanto, hospitalar, para continuar com os seus tratamentos. Porque eles foram os primeiros tratamentos, colocar o seu órgão no devido lugar. Por isso, muitas vezes, nós dizemos assim: amigos, cortaram a cabeça, não tem, a cabeça está lá. Não é? Portanto, depois é preciso, na realidade, fazer o resto do despertar, o resto do processo evolutivo do outro lado da vida.
todos nós, do outro lado, vamos caminhar ressurrectos. Todos os membros, os que foram decepados, os que foram cortados, logo mais eles vão surgir, eles vão aparecer. Muitas das vezes aqueles que são cremados dizem, mas eu não quero ser cremado, porque depois se calhar, portanto, na próxima, como é que eu depois vou ter corpo físico? O próprio perispírito tem essa tarefa gigantesca de criar a sua nova indumentária física, um novo órgão. Todos nós já morremos e nascemos muitas vezes. Todos nós já tivemos muitos corpos, diferentes dos que temos agora, não é? Portanto, então, meus amigos, vale a pena nós darmos uma passagem, precisamente, uma vista de olhos pelos missionários da luz. Vermos precisamente as características, portanto, trouxemos hoje as características dos médiuns passistas, mas também relacionado com os médiuns psicofónicos, com os médiuns psicográficos, com os médiuns de pintura, portanto, tudo necessita de ser estudado de forma laboriosa, de forma honesta, para que cada uma dessas atividades possa tornar-se credível, precisamente no meio em que nós nos encontramos, no meio espírita, no nosso movimento, e possamos realizá-lo de forma honesta, não é? Portanto, de forma séria, porque é para isso, ou foi para isso, portanto, que nós nos colocamos à disposição de Jesus, para nos tornarmos servidores humildes. Estamos todos bem? Vamos nos preparar, portanto, para fazer o nosso passe. Então vamos orar. Vamos fazer a nossa prece, o nosso encerramento. Vamos agradecer a Jesus, o nosso Mestre Maior, o nosso guia, o nosso modelo, o nosso conselheiro de todas as horas, que nos convoca a todos, que nos convida a todos, para que possamos assim fazer parte do seu grandioso exército do bem, nos apetrecharmos de conhecimento, de sabedoria, mas também de prática. Possamos precisamente amealhar para nós esses conselhos tão gratificantes das forças do bem, tornando-nos nós mesmos forças do bem. Possamos nos inteirar da paz, rogar pela paz, pedir pela paz no mundo, mas coloquemo-nos na predisposição de transportarmos paz, de sermos essa paz iminente em nossas vidas. Te agradecemos, Jesus. Te agradecemos a oportunidade que assim nos concede. Pacifica, Senhor, os corações das mentes desarvoradas, das mentes desequilibradas, dos homens infortunados pelo vício, pelo ódio, pelo rancor, pela cegueira, pela corrupção, pelos vícios maiores, Senhor. Te pedimos, Jesus, o amparo, Senhor, que o teu manto de misericórdia possa abraçar a todos nesta hora, Senhor, o mundo inteiro. Muito obrigado, Jesus. Seja conosco, Senhor, hoje e sempre.